Muito bem, galera do primeiro ano. Então agora eu quero desenvolver com vocês aqui a atividade. Nós vamos recapitular aqui o conteúdo de filosofia, corrigindo aquele teste que nós realizamos, tá? De lógica formal, basicamente, ou o que mais foi cobrado aqui foram as regras do silogismo, tá? Então vejam só, a primeira questão ela pedia para vocês complementarem o silogismo, né? Ou seja, alguns poetas são nefelibatas, tá? Alguns poetas são nefelibatas, desculpem. Todos os nefelibatas são melancólicos. Então, necessariamente, qual que é a conclusão de tudo isso? Então, eu tenho uma proposição particular, alguns poetas são nefelibatas, particular afirmativa, tipo I, e uma universal afirmativa. Todos os nefelibatas são melancólicos. Qual é o termo médio aqui? Nefelibatas. Tá? No primeiro silogismo, ele é predicado de uma proposição afirmativa, então ele é particular. No segundo, ele é sujeito de uma proposição universal, então ele é universal. Então aqui o silogismo, né, o termo médio, ele está pelo menos uma vez universal. Então, tem só três termos, poeta, nefelibatas e melancólicos, não são duas particulares, não são duas negativas, o termo médio não está na conclusão, ou não deverá estar na conclusão, isso eu vou ter que olhar depois, tá? Aqui eu vou ter que cuidar também para que os termos da conclusão não tenham maior abrangência, não sejam gerais, se nas premissas eles não foram gerais, né? Não são duas proposições afirmativas, então a conclusão não pode ser negativa. Enfim, vamos ver então. Veja só, eu tenho duas proposições afirmativas. Então eu já vou descartar aquelas que são negativas. Veja só, nenhum melancólico é poeta, descartada porque é negativa. De duas afirmativas não pode ser negativa. E a última também, algum poeta não é melancólico, estão descartadas. Vou ficar apenas com três proposições aqui. Tá? Nefelibatas nós falamos que é o termo médio, então eu vou descartar as opções que tem a nefelibata, que é a primeira, tá? A primeira, então, ela está, e a segunda também. Olha, isso ficou muito fácil. A primeira e a segunda tem o termo médio, então elas não podem ser, sobrou só a do meio. Algum poeta é melancólico, tá? Veja, eu tenho uma particular e a outra universal, a conclusão tem que ser particular, né? Então, essa é a alternativa correta. Está aqui no meu gabarito, né? Eu marquei. Essa é a alternativa correta. Algum poeta é melancólico. Ok? Então aqui temos a resposta da primeira. Vamos para a segunda. Assinale a alternativa que indica as três leis básicas da lógica dita aristotélica. Está lá no livrinho, vocês tinham consultas aqui, não tinha como errar. E vários erraram, né? Então, lei da identidade, A igual a A? Sim. Lei da não contradição, nenhuma afirmação pode ser falsa, pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Sim. Lei do terceiro excluído? Sim. Então a alternativa correta já era a primeira. O que está errada na segunda? O que está errada na segunda? Ele vai dizer, ó, lei da não contradição, aqui ele vai dizer lei do terceiro excluído, tá certo? E depois lei da razão suficiente. Existe isso aqui? Não existe essa lei. Aqui está o erro da segunda. A terceira também aqui, ó, lei da razão suficiente. Não tá certo. A quarta, lei da bivalência. Em algum momento nós falamos da lei da bivalência? Não, tá? E a última, o erro está onde? Aqui então, lei da não contradição, tá certo? Lei da causalidade. Existe isso? Não. Tá, então na segunda, a alternativa correta é a primeira aqui, né? A primeira alternativa é a correta na número 2. Agora, aqui também, a maioria acertou isso aqui, né? Então nós temos, ó, leia o silogismo abaixo e dizer qual é a forma de argumentação utilizada, né? Todo o amor vem de Deus, o amor é cego, logo Deus é cego, Stephen Wonder é cego, então Wonder é Deus, ninguém é perfeito, mamãe disse que não sou ninguém, logo sou perfeito, mas só Deus é perfeito, portanto eu sou Deus, se o Wonder é Deus, eu sou Wonder, meu Deus, eu estou cego, tá? Então que tipo de argumentação é essa? Começa no universal e conclui
na minha pessoa, no particular. Então é uma dedução. Aí eu tenho que explicar aqui o que é dedução. Tá? Aqui temos um argumento dedutivo. As formas de argumentação, dedução, indução e analogia. Lembrem disso. Tá? Mas a maioria acertou aqui. Aqui é para verificar a validade do silogismo de acordo com as 8 regras. Tá? Então, olha só. Todos os homens são seres vivos, alguns seres vivos são mortais, logo todos os seres vivos são mortais. Tenho 3 regras sendo infringidas aqui. Indicando uma delas já estaria correto. Por quê? Porque o termo médio, seres vivos, está na conclusão, regra 4. O termo médio nas premissas não é universal, em nenhuma vez, particular na primeira, particular na segunda. E a conclusão não segue a mais fraca, porque é uma universal e uma particular, a conclusão deveria ser particular, daí seria a regra 8. Então tinha que indicar uma dessas 3 regras aqui. Ou as 3, ou 2, tanto faz. Segundo, essa aqui está muito fácil, né? Nenhum gato é bípede, nenhum cão é bípede, logo cão não é gato. O que está errado? De duas negativas, nenhum gato, né? Nenhum significa todo gato não é bípede, todo cão não é bípede, é a mesma coisa. Então são 2 negativas, nada concluo. Regra 2. E também, se quem apontasse a regra 8 também está certo, porque está dizendo que o cão não é gato, tá? Ou seja, ele está particularizando aqui uma ação. Tá? Mas basicamente aqui é a regra 2. A maioria aqui, os que acertaram, apontaram a regra 2 aqui. Próxima. Todos os elefantes são ruminantes, todos os elefantes são herbívoros, logo, todos os herbívoros são ruminantes. Qual que é o erro aqui? Regra 6. O termo na conclusão não pode ter maior extensão do que nas premissas. Veja só, eu estou dizendo todo herbívoro, universal, todo herbívoro. E aqui o herbívoro ele é particular. Não pode ser universal na conclusão e particular nas premissas. Ok? Então aqui está o erro, regra 6. Beleza? Vamos para a próxima. Nenhuma pipoca é azul, algum algoddoce é azul, logo algum algoddoce não é pipoca. O silogismo é o único válido desses que eu havia colocado para vocês. É o único silogismo válido, tá? Não tem nenhum problema aqui, nenhuma regra sendo transgredida. Beleza? Podem confirmar isso. Depois, todos os gatos são mortais, todos os gatos são quadrúpedes, logo alguns mortais não são quadrúpedes. Eu tenho 2 problemas aqui, tá? Eu tenho 2 afirmativas, premissas afirmativas, eu não posso ter uma conclusão negativa, né, como está aqui. Regra 7, tá? Regra 7. E a regra 8. A regra 8, na verdade, ela não se aplica aqui, né? A regra 8 ela não se aplica porque... Então está errado aqui, é só a regra 7. A regra 8 ela não se aplica porque eu tenho 2 universais afirmativas, não tem como a conclusão ser... É a regra 6 aqui, não a regra 8, né? Aqui tem um erro, não é a regra 8 é a regra 6, tá? Porque aqui eu tenho o quadrúpede particular e aqui eu tenho o quadrúpede universal. Ele está universal na conclusão e ele foi particular na premissa. Então não é 7 e 8, é 7 e 6 as regras. Beleza? E por fim, nós temos aqui alguns animais são cães, alguns animais são patos, logo alguns patos são cães. Qual o problema? De 2 particulares, nada se conclui, tá? E também o termo médio ele é particular nas 2 premissas. Não pode. Então, regra 3 e regra 5. Indicando uma das 2 está ok. Aqui eu pedi para construir silogismos válidos, né, do tipo E e O, tá? Utilizando os termos carro, popular e confiável. Tá aqui os 3 termos que eu pedi para usar. Tá? Carro, popular e confiável. Carro, confiável e popular. Em qualquer ordem, obviamente. Tá? Nenhum carro é confiável, algum carro é popular, logo algum popular não é confiável. Eu tenho que cuidar para que o termo que fique universal aqui, ele tem que estar universal aqui de cima também, né? Ou seja, nenhum carro é confiável significa todo carro não é confiável. Ele está universal na primeira, está universal na conclusão. Perfeito.
Na segunda, AI, né? Duas universais afirmativas e uma particular afirmativa. Perfeito? Aqui não tem como dar problema na regra 6, né? Porque a última, ela é os dois termos são particulares. A próxima, esse aqui é inválido. Por que ele é inválido? Porque eu tenho duas particulares. E, ó, regra 3, tá? Regra 3, não pode. Eu tenho que ter pelo menos uma universal. A outra, tá? A outra, A e A, tá? Proposição A e A. Como é que eu posso montar ela? Algum carro é popular, todo carro é confiável, algum popular é confiável. Aqui eu tenho que cuidar para que o termo médio, ele tem que ficar aqui, tá? Aqui de cima não importa o lado que ele fique, mas aqui de baixo ele tem que ficar aqui. Por quê? Porque o único termo universal das premissas é esse aqui, né? O sujeito da segunda proposição, carro. Então o termo médio tem que estar aqui. Se o termo médio não está aqui, vai dar problema no silogismo. E a última, ela vai dar inválida por causa da regra 8, né? Por quê, pessoal? Porque eu tenho uma universal, uma particular e a conclusão universal. Aqui a conclusão tem que ser particular também. Ok, pessoal? Corrigido o testezinho.